Oi, gente, eu sou a Kathleen Rocha e hoje nós vamos ler o capítulo 28 do livro de Provérbios. Se você não conseguiu acompanhar comigo até agora, aproveita que nós estamos nos capítulos finais e não perde essa oportunidade de acompanhar. Fica aqui comigo. Vamos orar? Deus, obrigada por esses dias, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela Tua palavra que é viva, Senhor, e nos traz ensinamento. Deus, que nós possamos guardá-la no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti, para vivermos uma vida que Te agrada, uma vida com sabedoria, discernimento, com prudência, com amor e corações transformados diante da Tua presença. É isso que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 28 começa assim. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém, com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita, que destrói todas as plantações. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá ele mesmo, na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam-se de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Aqui nos fala, né? Nos versículos, logo no começo, lá no versículo 5 vai dizer: os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Aqueles homens que são maus, que vivem no caminho ímpio, eles vivem na injustiça. Mas aqueles que buscam o Senhor, eles anseiam por ela. Eles têm fome e sede de justiça. Eles entendem que a justiça é uma característica de quem Deus é. E por isso vivemos e buscamos pela justiça. Lá no versículo 9 vai dizer: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Não adianta nós sermos desobedientes, esperar viver as bênçãos da obediência. Se a gente não quer ouvir a lei, se a gente não quer se atentar para a instrução, até a nossa oração não vai ter peso, ela não vai ter poder algum.
ela não vai ter transformação alguma, porque nós nos recusamos a ouvir a instrução. Lá no versículos 13 e 14 vai dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O Senhor, ele não despreza um coração contrito e quebrantado, que se coloca diante dele, se rende em arrependimento. E aqui fala, né? Quem confessa e abandona os seus pecados encontra misericórdia. E o homem constante no Senhor, temor do Senhor, é feliz. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O Senhor anseia por homens de coração contritos e quebrantados que se colocam diante dele e reconhecem seu pecado. E esses obterão misericórdia, porque o Senhor não despreza aqueles que se colocam diante dele com um arrependimento genuíno e sincero. Lá no versículo 22 vai dizer: o invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. O invejoso, ele está sempre de olho naquilo que o outro está fazendo, ele está sempre de olho na colheita alheia e não se atenta para a sua própria. E não vê que ele mesmo está caindo em pobreza, porque está tão ocupado cuidando da colheita do outro, querendo a colheita do outro, que não cuidou da sua. Lá nos versículos 25 ao 26 vai dizer: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. A prosperidade verdadeira está em confiar no Senhor. O ganancioso, ele provoca brigas pela sua sede de dinheiro, mas aquele que confia no Senhor, ele anda tranquilo, porque ele sabe que o Senhor é o Deus da provisão, que ele não precisa de formas desonestas para ganhar dinheiro. Ele prospera porque ele sabe que todos os recursos dele vêm do Senhor. É o Senhor quem permite, é o Senhor quem sustenta. E quem confia em si mesmo dá lugar à insensatez, porque nós não podemos nada. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Nós precisamos entender que nós não podemos nada. E nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, nem confiar em nós mesmos, sendo insensatos. Nós precisamos confiar no Senhor. E aí no versículo 27... fala, né? Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Nos entra no questionamento: qual tem sido a nossa postura diante dos mais necessitados? Será que nós temos fluído o bom perfume de Cristo? Será que nós estamos sendo generosos? Nós temos nos atentado para isso? Nós temos buscado fazer o que a gente pode fazer, né? Não sendo negligentes ou omissos diante dessas situações que se levantam? Será que nós temos nos levantado em favor dessas pessoas que têm condições menores, talvez, diante das nossas? Será que nós estamos sendo generosos? Será que nós temos mostrado o caráter de Cristo nas nossas atitudes? É isso que o Senhor espera de nós. E esse foi o capítulo 28, gente. Nós estamos na reta final do livro de Provérbios. Então não deixe de acompanhar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e fica aqui comigo. Um beijo e até a próxima.